Olá, boa noite, graça e paz. Eu pertenço hoje a esta comunidade, estes irmãos que compreenderam a graça de Deus, e essa graça ela tem sido tão abençoada que os irmãos que fazem parte dessa graça, eles não ficam só num entendimento. Deus despertou no entendimento antigo, no entendimento futurista, porque igrejas que tem por aí de todo tipo, igrejas, comunidades de todo tipo, igreja A, igreja B, igreja C, milhares e milhares de igrejas. E eu quero lhe dizer que todas elas não passam de seitas. Isso mesmo, da maior a menor. Menos não aceita a lei católica, porque a lei católica ela não é uma igreja, ela é uma lei. Então tem os seus templos, né, suas matrizes, seus templos, mas ela não é uma igreja. Chamada igreja, mas não é uma igreja, ela é uma lei chamada lei católica. Bom, mas o meu objetivo nessa noite aqui é falar em mais algum assunto que às vezes é falado nas igrejas. O sistema religioso eles não analisam a Bíblia, não olha para que o ator do, do livro ou da epístola está enviando, se ele está falando para aqueles irmãos, aqueles assuntos, se é para aqueles irmãos, daqueles irmãos que ele está falando, ou de quem é. E o sistema pega tudo e diz: se Deus está falando para você, veja, receba a palavra de Deus neste momento, é Deus que está falando. E às vezes aquela palavra ali não tem nada a ver. Que eles pegam uma ideia que está lá em hebreu, que é a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. Mas isso é uma ilusão. A palavra de Deus ela é nova cada manhã, tá certo. Mas não quer dizer que essas palavras que estão escritas aqui, que foi indicada para determinada congregação de santos que existia no passado, que essa carta que ele escreveu para aqueles irmãos, ela seja tida como que ele tem escrevido para nós também. Não. Ela foi uma recomendação para aqueles irmãos, ou uma consolação para aqueles irmãos, uma demonstração, como aqui é o texto que eu vou ler, e eu vou ler logo para não tomar muito tempo, porque se nós for falar aqui é tanta coisa, tanto assunto, mas veja só, um dos assuntos que não é entendido pelo sistema religioso. Observe só o que diz em 2 de Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz: Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus, nos
no nosso corpo, para que a vida de Cristo se manifeste também em nosso corpo. E assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Então esse assunto aqui, quando é lido nas igrejas, os leitores querem passar isso para os irmãos, que vejam, irmão, nós vivemos triste, mas não somos desamparados, nós vivemos perseguidos, mas não somos desamparados, abatidos, mas não destruídos, angustiados, atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimados. Enfim, essas palavras, como eu acabei de ler, eu troquei um pouco aqui, mas veja só, para quem o apóstolo estava falando estas palavras? Foi para os irmãos de Coríntios. Porém, este assunto, ele não estava falando que seriam os irmãos que passavam por aquilo ali, não. De modo nenhum. O apóstolo estava falando que eles tinham esse tesouro em vasos de barro, que era o quê? Aquela porção que Deus tinha dado a eles, né? O resplandecer da luz de Deus, do conhecimento, porque o conhecimento não era para todos. Os irmãos, eles eram, vamos dizer, os apóstolos, eles eram os instrumentos que Deus usava para evangelizar aqueles irmãos. Aqueles irmãos, eles, veja o que diz o último versículo, versículo 12 que nós lemos. O apóstolo Paulo falou para eles que neles, no apóstolo e nos demais irmãos, operava a morte, né? E porque eles estavam oferecidos ao vitupérios, a morte, corria risco de morte todos os dias nas perseguições, sofrendo tudo aquilo ali, mas ele diz que mesmo sendo abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor, de Cristo, no corpo de quem? No corpo deles, para que a vida de Cristo se manifeste também em nosso corpo, né? E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste também em nossa carne mortal. Mas, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqueles irmãos, eles eram poupados. Aqueles irmãos não tinham assim um destino como tinha os apóstolos, que estavam sujeitos à morte. A qualquer momento, eles podiam ser entregues à morte, como foi Paulo, como foi Pedro, como foi Tiago, como os apóstolos. Mas os irmãos não. Nos irmãos operava, né, a vida. Eles eram salvos e só esperava a vinda do Senhor,
aqueles irmãos, sim, aqueles irmãos, não nós hoje. Era aqueles irmãos que esperavam a vinda de Cristo e eles não estavam enganados como o sistema prega. Chegam em parte da Bíblia, em outra parte eu vou mostrar que os comentaristas chegam até a zombar daqueles irmãos que achavam que Jesus vinha naquele tempo, que seria naquele tempo, mas eles, por isso que eles viviam tão reunidos, tão preparados, eles viviam e tinham certeza que o Espírito que operava na vida dos apóstolos não era espírito de engano não, como é o espírito que opera no sistema, que promete coisa, fala coisa, é tanto balabachura e só engano na vida das pessoas, falsas promessas. É tanto do engano, é falsas profecias aí que você vê do fim do mundo, que é agora, é o tempo do anticristo, é tanta coisa, isso já vem enrolando-se por anos e mais anos, e nada acontece. Qualquer coisa que acontece quando se dá um agito na terra, no mundo, eles aproveitam para acelerar as falsas profecias. E é tudo mentira. Portanto, quando a Bíblia ela é lida, nós temos que observar o sentido da palavra, de que o apóstolo está falando. Se ele está falando dele, da situação que ele passa, ou se ele está transmitindo um conselho para os irmãos. No caso aqui, ele não estava dando essa palavra para os irmãos se consolarem, que os irmãos iam passar por aquilo, ou correr aquele risco. Não, não, de maneira nenhuma, ele estava falando deles próprios. O apóstolo estava falando deles e dos discípulos, também dos seus companheiros que passavam por aquele risco por amor àqueles irmãos, mas que eles eram isentos desse perigo que os apóstolos passavam. Deus ajude, Deus abençoe essa palavra para o seu conhecimento e para a sua meditação. Aqui está o texto, medite nesse texto. Deus abençoe. Se você gostar desse vídeo, dê o seu like para ajudar esse canal, para que possa esse canal, esses vídeos ser enviados a outras pessoas, porque é você dando um joinha que o YouTube entende que você gostou do vídeo e esse vídeo é transmitido para as outras pessoas. Deus abençoe.